Então, pessoal, estamos de volta aí, né? E, primeiramente, não se esqueça de se inscrever aí, tá? Dá o dedo no sininho aí, toca o dedo no sininho aí, para vocês não ficar fora de nenhum vídeo que eu postar aí. Dá o like aí, por favor, tá? Porque muitas das pessoas, às vezes, né, dá o like ou não se inscreve, ou ao contrário. Então faz os dois aí, por favor, principalmente agora que eu tô começando, vai me ajudar demais, beleza? Mas vamos lá, então. Eu tô aqui agora, né, fazendo o análise aqui das finais já, né? Tanto que colocaram até top 4, nem colocaram o top 5, né? Que o top 5 eu acredito que seja, eu vi, foi o Michael Dabu, e agora colocaram o top 4 aqui. E agora eu vou falar para vocês aqui o que, que eu acho, minha opinião, e baseado no conhecimento que eu tenho, de vendo em geral o Ramon, em geral. Vamos falar aí, vamos indo que eu vou falando para vocês aí. Duplo bíceps de frente, vamos lá, parei, vamos lá. Eu vou falar só dos dois aqui, porque o Earth, meio que mais do mesmo, ainda para mim chegou pior. E o Brion, ele tá bem, porém o Brion também tá do mesmo jeito. Então eu vou falar dos dois aqui, do Wesley, que no vídeo passado, quem acompanha meu canal aí, no vídeo passado eu fiz um vídeo sobre ele, tanto que eu coloquei ele como top 4, que ele já era top 7, né? Então eu ainda subi ele, né? Não esperava que ele ia vir desse jeito. Então colocando como Ramon. Falando um pouquinho das prévias, o Ramon ele chegou bem pior do que está agora nas prévias, mas eu acredito que seja pelo fato da diferença do Olímpia, porque no Olímpia, se eu não me engano, eu acho que ele tem 2 dias e pouquinho para carbar depois da pesagem. E no caso aqui no Hard, parece que ele tem um dia. Então isso aí acabou prejudicando ele, o corpo dele não absorveu tão rápido assim, e todo mundo já imaginava que ele ia chegar bem nas finais. E foi batata. Nas prévias ele chegou bem murcho, né? Bem murcho, os cortes da perna dele não estavam mostrando. E agora ele voltou muito melhor mesmo. Então vamos lá, falando dos dois aqui. Cara, ó, primeiramente, duplo bíceps de frente. De cara, de impacto, quem que você vê maior é óbvio, é o Wesley Vissers, né? Até por conta do tamanho, se não me engano. Que o Ramon acho que tem 1,80, ele deve ter 1,90 e pouco. Então é óbvio, pelo fato dele ser maior que o Ramon, ele tem que estar maior, né? Mas assim, é óbvio que dá para você ver nítido ali que a expansão dele ali, a parte frente front dele, a parte superior dele, tá muito top. O braço dele, acredito que tá melhor que o do Ramon, porque você vê que ele tem, o braço dele é pontudo, o bíceps dele é pontudo. A dorsal dele, eu já tinha falado nos vídeos anteriores, que a dorsal dele é muito semelhante com a do Ramon e com a do Siban, né? Se não for até melhor. Então eu já conhecia o Wesley, tanto que eu falei que eu admirava muito o shape dele. Então para mim assim ele tá bem, tá perfeito no duplo bíceps de frente. Então vamos se dizer assim, que no duplo bíceps de frente ele tá tão bem que eu vou colocar em pontuação, só para você ter uma noção. Para mim, duplo bíceps de frente na parte superior, como se fosse tipo de 0 a 10, tá tipo assim, o Wesley Vissers tipo assim, 10 ou é 10 e o Ramon tipo 9, 9,5. Tá assim, porque o Wesley tá muito bem em cima. Só que aí que tá. Aí você coloca primeiro eu vou falar depois da proporção. Aí você coloca, você baixa um pouco. Cintura. É óbvio que dá pra ver que a linha de cintura do Ramon é muito mais fina. Então já aí já ganha um ponto, certo? Já ganha um ponto. Outra, a perna do Ramon voltou muito bem, porém, né, óbvio, dá pra ver nítido que a perna, os cortes da perna do Wesley é muito mais profundo do que do Ramon. Do Ramon voltou muito melhor, o arredondamento do vasto lateral ali da perna do Ramon, da perna direita dele, você vê que tá mostrando bem. Tá mostrando a perna esquerda dele também, você vê que o vasto medial tá mostrando bem também. Mas do Wesley, em questão de mostrar a definição, profundidade de corte, não precisa falar que isso aí tá visível, né? Só que mesmo assim, ainda, aí você colocar de corte e tal, definição, o Wesley tá melhor. Só que o seguinte, aí que a gente vem pro final de tudo, proporção. Que é o quê? Tudo bem, a perna dele tá mais cortada do que a do Ramon? Tá, nem, tipo assim, não tá dando de 10-0, uma diferença gigantesca? Não, mas visível que tá mais condicionada.
Porém, se for para colocar em proporção, o Wesley é óbvio que dá para ver nítido que em questão de simetria, ele não tem, ele tá muito bem em cima, só que embaixo, tipo assim, vamos supor, de numeração ele tá tipo 10 embaixo, nota 10, e na parte de baixo ele tipo assim, ele tá 8 em questão de proporção. Ele tá muito abaixo, então tá tipo assim, tá 2 pontos abaixo. Você vê nítido que a simetria dele, que ele tá muito mais inferior, né, na parte de baixo, na parte de cima. Agora o Ramon, por mais que ele perca na questão do corte, definição, nas pernas e ainda meio que na parte de cima, mas ó, olha o volume do Ramon, em questão de volume, tá muito maior. A proporção do corpo do Ramon, simetria do Ramon tá muito mais top, tá muito mais harmônico e a cintura não precisa nem falar. Então, neste caso, muitas pessoas ainda duvidam que o Wesley ganhou, mas eu ainda assim, como tá bem parelho, tipo assim, ainda eu daria 10 pro Ramon, 9,5, 9 pro Wesley por conta da debilidade muito grande da perna dele. Então esse é o meu ponto de vista no duplo bíceps de frente. Então o Ramon ainda assim ganhou, mas muito parelho. Vamos lá. Peitoral de lado. Peitoral de lado também. Para mim o Ramon ganhou. Porque a mesma coisa. Se você for colocar para a parte de cima, os dois está muito top. O Wesley, você vê que a parte do ombro dele, dá para ver nítido que a parte do ombro dele ali, aqui, ó, parte do ombro dele aqui, tá vendo aqui, ó, o posterior de ombro dele aqui, ó, a lateral aqui, tá saindo muito mais que a do Ramon, tá vendo? Tá saindo muito mais. Então o braço dele tá muito bom. O peitoral dele nem se fala, na caixa torácica dele aqui, ó, tá bem fibrado, tá bem inchado. O do Ramon também. Claro, o dele tá maior, como eu falei, por causa do tamanho dele, então tem que estar. Mas em questão de a harmonia, em questão de se tá bem ou não tá, para mim os dois praticamente empatou aqui. Empatou, porque os dois tá muito bem. Aí a gente volta a falar das pernas. Que, de novo, volta a falar das pernas. Não tá aquela diferença absurda? Não, mas ainda assim você vê que é do Ramon, a parte lateral dele ali, principalmente o posterior de coxa e o glúteo, dá para ver nítido o tamanho do glúteo do Ramon saindo muito mais para fora ali, tá muito mais cortado, né? E o quadríceps dele ali, você vê que o femoral tem um riscão. O do Wesley também você vê que tem uma separação muito grande, porém você vê que ali no quadríceps, na lateral ali do quadríceps, você vê que não tem muito corte. E principal de tudo, o glúteo dele tá fibrando, porém, olha o tamanho do glúteo dele. Só disso daí, em questão de Ramon e Wesley, o Ramon já ganhou. De tamanho e questão de definição. Só por aí o Ramon já ganhou. Fora que, voltando de novo, eu falo na questão de proporção. Olha o tamanho da parte de cima do Wesley, da parte de baixo. É muito diferente, é muito diferente. O Wesley está muito grande em cima e muito pequeno embaixo, está tipo 10-8. Então, em questão de harmonia também, e simetria, proporção, não tem. Então, assim, por mais que ele tá muito, muito top, e todo mundo sabe que nos meus vídeos eu sempre falo dele, eu gosto muito, né, do corpo, do shape dele. Mas, para mim, ainda assim, principalmente em questão de proporção, que ele sempre vai perder para mim em questão de 10-8, 10 em cima, 8 embaixo. Então, isso daí ele já tá perdendo em todas. Vamos lá? Então, para mim, isso daí também o Ramon ganhou tipo de 10-9, ou 10-8, 10-9, vai. Porque ele tá muito bem em cima também. Então, para mim, já o Ramon já ganhou duas. E outra, gente, por mais que eu seja brasileiro, poxa, eu queria que o Ramon ganhasse, mas eu aqui, eu vou sempre tentar levar pelo lado do esporte. E não é questão que eu sou brasileiro, tem muitas pessoas que às vezes acaba, não tem jeito, mesmo, tipo assim, por ser brasileiro, vai querer puxar sardinha pro brasileiro. Então eu vou falar real, pelo que todos os canais que eu vi estão analisando tudo e dando meu feedback. Pose aqui que é a principal, duplo bíceps de costa. Você olha os dois, né? Ramon, que eu já tô falando só dos dois, né? E o Wesley. Meu, as costas do Wesley tá animal, tá animal. Tá muito grande,
tá bem densa. Os cortes das costas dele tá bem profundo também. Os braços ali não precisa nem falar, né? Tá absurdo, como a gente falou, para mim no line-up em geral, o braço dele é o melhor braço, né, de todos aí. As costas dele tá gigantesca. A dorsal dele, sim, dá para ver que é muito maior. Tá bem maior do que a do Ramon. Pelo fato do Ramon, eu acredito, que muitos falaram também, eu também acredito que o Ramon chegou pior do que o Olímpia. Então isso aí já pesa muito. E é óbvio, dá para você ver nítido ali, dá para você ver nítido que a dorsal do Wesley sobressai muito ali, né? Então assim, mas de tamanho, volto a falar, ele tem que ser maior por conta do tamanho dele. Mas ainda assim de costa, por mais que ele tá bem de costa, mas de costa eu daria tipo empate. Ou que seja 10 para ele e 9,5 pro Ramon, porque é óbvio que você tá vendo que tá bem parelho. Então, mas só que olha as pernas. De novo eu volto a falar. Olha a parte superior do Wesley e olha a parte inferior. É a mesma coisa que eu falei, é tipo 10-8. É muito desproporcional, né? Meu, é muito desproporcional. Olha o do Ramon, por mais que ainda aqui no Arnold eu tô vendo, o glúteo dele melhorou bastante, baseado nas prévias, mas ainda assim eu sinto que ele não ativou ainda, não conseguiu ativar muito, ou não sei se não estava tão bom assim, não chegou a esse ponto de ele ativar bem o posterior de coxa dele. Mas olha a diferença, tipo, se você for querer botar em tamanho, parece do mesmo tamanho, porque, como eu falei, o Wesley é maior que ele. Agora, em questão de proporção, simetria, olha o Ramon, o corpo do Ramon, tá muito mais harmônico, tá bem em cima, bem embaixo. Por mais que o Ramon veio pior do que no Olímpia, mas ele tá com a simetria completa. Agora, o Wesley, por mais que ele tá muito bem em cima, se tá ganhando, para mim, tá ganhando do Ramon em cima, mas a perna ele tá muito inferior. Não só do Ramon, digo, do Ramon em questão de tamanho e definição, eu não digo nem tanto que tá tão longe, mas eu digo na questão da harmonia do corpo dele, proporção, tá muito desproporcional. Tá tipo uns 10-8. Então, para mim, ele perde, toda vez ele vai perdendo a proporção. Vamos lá ver se tem mais algumas poses. Abdominais e coxas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui não precisa nem falar, né? Aqui mesma coisa, proporção aqui. Dá para ver nítido que o Ramon, né? Para mim já é disparado, tipo, não disparado, pelo fato que eu falei, sempre falo, como a perna do Wesley dá uma diferença muito grande, mas apesar que a perna do Ramon, os cortes aprofundaram muito. Então aqui, outra, em questão da cintura do Ramon, é muito mais fina. Eu vou colocar aqui quando ele dá o vácuo. Olha o tamanho da cintura do Ramon, mano. Meu, e fora a proporção em geral, simetria. Então nessa daqui não tenho nem o que falar. Por mais que tá os cortes do Wesley e tal. E ainda falando de novo, proporção dele sempre vai perder, parte de cima, parte de baixo. Mas o Ramon, pelo fato da cintura e tudo. Então assim, aqui, por mais que o Wesley esteja bom, mas pra mim assim, aqui o Ramon ganhou meio que disparado assim. Tipo de um ponto, né? 10-9 pra mim. Isso sem sombra de dúvidas. Vamos ver as próximas poses, se tem algumas poses. Bom, e o, a pose clássica, para mim, já vou deixar aqui, vou finalizar. Para mim, a pose clássica, como o pessoal mesmo fala que, tipo assim, praticamente não vale muita coisa, não. Só se no caso for desempatar alguma coisa, mas não tem essa questão de contar muito. E outra, principal, calhou, e eu acredito que isso daí eu acho que foi uma falha do Ramon, porque o Wesley, ele fica muito bem nessa pose. E o Ramon foi fazer a mesma coisa. O Urs já fez também, né? Mas o Urs a gente já deixou de lado. Aí o Ramon fez. Então, assim, pra mim, eu já, tipo assim, eu não sinto que essa. Tipo assim, é legal a pose? É. Mas, assim, sempre o Ramon tem que pensar sempre no melhorar. Ele sempre tem que pensar qual é a melhor pose clássica dele, por mais que não valha muito ponto. Mas calhou de ser a mesma pose do Wesley. Então, assim, se eles analisassem mesmo, ele saberia que o Wesley ia fazer essa pose e saberia
que essa pose fica muito melhor no Wesley do que no Ramon. Então o Ramon acho que deveria trocar, pelo menos nessa pose. Mas assim, gente, para finalizar aqui, esse é o meu parecer que eu dei para vocês aí, né? O Wesley chegou muito bem, muito top, muito condicionado, parte superior. Só que, sim, o que o pessoal tava falando antes, né? Que o Ramon ia ganhar, tipo assim, unânime, unânime, unânime. Então, assim, meu ponto de vista, o Ramon deveria ganhar justamente por conta que eu falei de Wesley perder. Em todas as poses ele perder em questão de proporção. Ele é muito menor, está muito menor embaixo. Por mais que ele ganha, né, na questão de cortes profundos na coxa, mas não fica um shape harmônico para ele. Então, para mim, assim, o Ramon ganhou, não disparado, como o pessoal falou aqui, unânime, mas para mim, minha opinião, o Ramon ganhou. Então, se for para colocar em pontuação, o Ramon ganhou, tipo assim, de 10 a. Vai, como ficou bem parelho em muitas posições, o Wesley estava muito bem também. Então, para mim, assim, 10, 10 pro Ramon, 9,5 pro Wesley. Foi bem acirrado, né? Mas fazer o quê? Cada um. Essa é a minha opinião, pelo fato da experiência que eu tenho. Como eu vi todos os canais, vi tudo. E agora eu peguei um canal de uma imagem de 4K, porque dá para ver nítido, eu consigo ter uma resposta melhor. E essa foi a minha opinião em questão do que aconteceu com o Ramon. Isso serve, né, para que o Ramon batalhe mais agora para poder ir para o Olímpia, porque agora não vai ter mais a batalha dos dois, que é Ramon e Sebum. Vai ter agora dos três, né? Ramon, Sebum e Wesley. E o Sebum que se cuida, né? Porque a linha do Wesley é bem parecida com a do Sebum. E se o Wesley melhorar a perna, rapaz, que eu acredito que essa é a intenção de todos que tá falando para ele, aí o bicho vai pegar. Então, isso no fundo é até bom, que fica muito mais competitivo e o Ramon vai ter que batalhar muito mais. Vai ter que batalhar muito mais. Mas, na minha opinião, o Ramon ganhou, tipo, bem pouquinho, mas ainda assim o Ramon deveria ganhar, merecia, pelo fato que eu falei, simetria, proporção e o corpo ser mais harmônico. Principalmente agora que nas finais ele chegou muito melhor. Tá ok? Mas desde já, gente, obrigado aí mais uma vez, tá? Fiquem com Deus, né? Não se esqueça de dar o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para todos os vídeos que eu tá postando para vocês aí, vocês fiquem por dentro de tudo aí. E logo mais eu vou estar postando alguns vídeos também, não só da Open, categoria Open, que tem o Rafa e o Horse, mas desde já é nóis. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui.